Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje o nosso foco é uma relação bem complexa: sistema imunológico e câncer. Exato, é uma dança intrincada, né? Com muitos passos e reviravoltas. E a gente vai usar como base um material bem denso sobre imunidade tumoral, para tentar entender isso melhor. Sim, porque o câncer ainda é um desafio gigante, né? Mas a imunoterapia, essa área mais nova, traz muita esperança. Pois é. O objetivo aqui é tentar desvendar como é que o nosso sistema de defesa reconhece um tumor. E por que às vezes essa defesa falha, né? Que é a grande questão. Exato. E como essas novas terapias tentam, digamos, religar essa proteção. A fonte é especializada, então vamos focar nos pontos-chave. Isso, vamos mergulhar nisso. Ok, então, para começar, o sistema imunológico consegue mesmo ver o câncer? Existe essa tal de vigilância imune? Uma patrulha constante? Olha, essa ideia não é nova, não. O Burnett já falava disso lá nos anos 50, né? E sim, existem várias evidências que apoiam isso. Que tipo de evidências? Bem, uma coisa é olhar direto no tumor. E muitos deles, tipo câncer de mama, melanoma, a gente vê células imunes lá dentro. Linfócitos T, macrófagos, células NK. Misturadas com as células do câncer? Exatamente. E o mais interessante, em alguns cânceres, tipo melanoma, cólon, quanto mais dessas células imunes ali no meio, melhor o prognóstico do paciente, sabe? Ah, isso é um dado importante. Com certeza. E tem também aqueles experimentos clássicos, né? Com camundongos. Sim, eu lembro de ter lido algo sobre isso. Como era mesmo? Basicamente, induziam o tumor químico num camundongo. Se pegassem um pedaço desse tumor e transplantassem para outro camundongo igualzinho, geneticamente falando, o tumor crescia. Ok. Mas se tirassem o tumor do primeiro camundongo, esperassem um tempo e depois injetassem células do mesmo tumor nele de novo, ele rejeitava. Ah, então ele aprendeu a combater. Criou uma memória. Exato! Mostrava a memória imunológica e dava até para transferir essa imunidade para outro bicho só com os linfócitos T do primeiro. Foi uma prova bem forte de que a imunidade adaptativa, com especificidade e memória, funciona contra tumores. Tá, isso é fascinante. Mas aí vem a pergunta inevitável. Se o sistema imune tem essa capacidade toda, por que o câncer ainda é, bem, um problema tão grande? Onde é que a coisa falha? É aí que complica. São vários fatores, né? Primeiro, os tumores são espertos. Eles desenvolvem jeitos de escapar do sistema imune. A gente vai falar mais disso daqui a pouco. Ok, mecanismos de fuga. Isso. Segundo, e isso é crucial, o tumor vem das nossas próprias células. Não é como um vírus, que é totalmente estranho, muitos antígenos do tumor são só um pouco diferentes das proteínas normais. Então fica mais difícil para o sistema imune reconhecer como inimigo. Exatamente. Especialmente nos tumores que aparecem espontaneamente. Os que são causados por vírus, como o HPV, costumam ser mais visíveis, mais imunogênicos, porque têm proteínas virais bem diferentes. Entendi. E por último, tem a questão da velocidade. Às vezes o tumor cresce tão rápido, se espalha tanto, que o sistema imune simplesmente não dá conta de controlar. Certo. É uma corrida que nem sempre a defesa vence. Então vamos focar nesses sinais que o sistema imune procura. O que são exatamente esses antígenos tumorais? O que ele reconhece? Boa. Antígenos tumorais são basicamente as moléculas na célula do câncer que o sistema imune pode identificar. A gente pode dividir em algumas categorias. Quais seriam as principais? Uma categoria bem importante são os produtos de genes que sofreram mutação. Pensa nos genes que causam o câncer, os oncogenes, como o RAS. Que está mutado em vários tipos de câncer, né? Isso, tipo uns 10% dos carcinomas. Ou genes supressores de tumor, como o famoso P53, que está alterado em quase metade dos tumores humanos. Essas mutações podem criar proteínas novas, ou neoantígenos. Neoantígenos. Proteínas novas. Isso, que podem ser apresentadas lá na superfície da célula e reconhecidas pelos linfócitos T. E além dessas mutações principais, tem um monte de outras mutações aleatórias que criam uma diversidade enorme de neoantígenos,
únicos para cada tumor. E dá para identificar esses neoantígenos? Hoje sim, com o sequenciamento de nova geração, o NGS. Isso abre portas para terapias personalizadas, sabe? Interessante. Que mais? Tem outras categorias? Tem sim. Outras são proteínas normais do corpo, mas que estão, digamos, fora do lugar ou em quantidade exagerada no tumor. Como assim? Por exemplo, superexpressão. A tirosinase no melanoma é uma proteína que existe no melanócito normal, mas em quantidade bem baixa. No melanoma tem muito mais, e essa quantidade pode quebrar a tolerância do sistema imune. Ah, o excesso chama atenção. Exato. E tem também os antígenos câncer-testículo, tipo a família MAGE. São proteínas que normalmente só aparecem lá nos testículos ou na placenta, mas em vários cânceres elas são reativadas. E como elas não estão nos outros tecidos normais? Viram alvos interessantes para vacinas, por exemplo. Então, só estranhas para o resto do corpo. Faz sentido. E os vírus? Você mencionou antes. Assim, os antígenos de vírus oncogênicos. Em cânceres ligados a vírus, tipo HPV no colo do útero ou EBV em alguns linfomas, as proteínas do vírus E6, E7 do HPV, por exemplo, são claramente não próprias. São muito imunogênicas, imagino. Muito. E isso explica porque esses cânceres são mais comuns em quem tem imunidade baixa, né? E também porque as vacinas preventivas, como a do HPV, funcionam tão bem. Claro, evita a infecção, evita o antígeno viral. Isso. E tem outras classes menores também, como os antígenos oncofetais, tipo CEA e AFP. São mais comuns no feto, reaparecem em alguns cânceres, são úteis como marcadores para acompanhar a doença, mas não costumam ser alvos fortes para a imunidade atacar. E aquelas moléculas de açúcar e gordura na superfície? Glicolipídios e glicoproteínas alterados, sim, também podem ser alvos, especialmente para anticorpos. E, por fim, os antígenos de diferenciação. São proteínas normais do tecido onde o tumor nasceu, tipo o CD20 no linfoma de célula B. Que não devem gerar uma resposta imune forte por serem próprios, né? Exato. Mas são ótimos alvos para a terapia direcionada, como anticorpos específicos. O rituximab anti-CD20 é um exemplo clássico. Uau, é uma variedade grande de possíveis alvos. Então o sistema imune tem onde mirar. Quem são os soldados que vão para a linha de frente? Olha, tem vários jogadores, mas os linfócitos C, CD8+, os T citotóxicos ou CTLs, são considerados os principais matadores diretos das células tumorais. Como eles fazem isso? Eles reconhecem pedacinhos desses antígenos tumorais que a gente falou, apresentados por moléculas chamadas MHC de classe 1, lá na superfície da célula do câncer, e aí eles liberam substâncias para matar essa célula. Mas espera aí. Para um linfócito T atacar, ele precisa ser ativado primeiro, né? E as células tumorais geralmente não são boas nisso, certo? Perfeito. Elas não são apresentadoras de antígenos profissionais. Quem faz esse papel são as células dendríticas, as DCs. Elas são cruciais. Ah, as DCs? Como elas entram na história? As DCs ficam lá nos tecidos, capturam antígenos que são liberados pelas células tumorais, por exemplo, quando elas morrem. Aí elas processam esses antígenos e viajam para os linfonodos. O quartel-general do sistema imune. Exato. Lá elas apresentam esses antígenos nas suas próprias moléculas de MHC classe 1 para os linfócitos T, CD8+, que nunca viram aquele antígeno antes, os T virgens. Esse processo de pegar um antígeno de fora e apresentar no MHC1 se chama apresentação cruzada. E aí o TCD8+ é ativado. Isso. ADC no sinal 1, o antígeno no MHC, e também os sinais coestimulatórios, sinal 2, que são essenciais para ativar de verdade o T virgem. Uma vez ativado, o CTL se multiplica e aí sim ele pode ir até o tumor procurar e matar as células que têm aquele antígeno, mesmo sem precisar daquele coestímulo todo da DC. Entendi. As DC são as instrutoras que preparam os CTLs para a batalha. E os outros T, o CD4+? Os auxiliares, os TCD4+, também são super importantes, mesmo que não matem diretamente, na maioria das vezes. Eles ajudam na ativação dos CTLs
liberando citocinas, como a IL-2, que é tipo um combustível para o CTL se multiplicar e virar um bom matador, e também para formar memória. Eles orquestram a resposta, então. Exato. E eles também produzem outras citocinas, como o interferon gama, o IFN-gama. Esse IFN-gama faz um monte de coisa. Ele aumenta a expressão do MHC classe 1 nas células tumorais. Deixando elas mais visíveis para os CTLs? Isso. E também ativa os macrófagos para entrarem na luta. A falta de IFN-gama prejudica muito a resposta antitumoral. E as células NK, Natural Killer. As NK, som da imunidade inata. Elas têm um truque interessante. São boas em matar células que tentam se esconder dos CTLs, diminuindo a expressão do MHC classe 1. Como elas sabem quem atacar? Elas percebem um desequilíbrio. Células normais têm MHC classe 1, que manda um sinal de não me mate para a NK. Se o MHC some, esse sinal inibitório some. E se a célula tumoral expressa moléculas de estresse, que dão um sinal de me mate, aí a NK ataca. Inteligente. E elas também fazem o tal do ADCC. Se uma célula tumoral está coberta de anticorpos, a NK reconhece a pontinha do anticorpo e mata a célula. E os macrófagos? Você disse que a relação era complicada. Pois é uma faca de dois gumes mesmo. Tem o macrófago M1, que é ativado do jeito clássico, por exemplo, pelo IFN-gama dos TCD4+. Esse M1 pode sim matar células tumorais. Que esse é o mocinho. Só que lá no microambiente do tumor, muitas vezes o que predomina é o macrófago M2. Ele é ativado por outros sinais e, pasme, ele pode ajudar o tumor. Ajudar? Como? Ele libera fatores que estimulam a criação de novos vasos sanguíneos para o tumor se alimentar, a angiogênese. Libera fatores que ajudam o tumor a invadir outros tecidos e ainda solta substâncias que desligam outras células imunes, como os linfócitos T. É um vilão disfarçado ali no meio. Caramba! Que complexo. E os anticorpos, eles funcionam contra o câncer naturalmente? Olha, o corpo produz anticorpos contra alguns antígenos tumorais. Teoricamente, eles poderiam ajudar ativando o sistema complemento ou pelo ADCC que a gente falou. Mas na prática, para a maioria dos tumores sólidos, a resposta natural de anticorpos parece não ser tão eficaz assim. Mas para terapia eles são úteis, né? Há muito. Os anticorpos feitos em laboratório como remédio é uma das estratégias mais poderosas da imunoterapia, como a gente vai ver. Certo. Então temos esse exército com diferentes soldados e estratégias. Mas, como falamos, os tumores dão um jeito de escapar. Quais são as principais táticas de fuga deles? Eles são mestres na arte da evasão. Uma tática bem comum é simplesmente parar de mostrar o alvo. A própria pressão do sistema imune acaba selecionando as células tumorais que, por mutação ou outro mecanismo, perderam a expressão daquele antígeno que o linfócito T reconhecia. Ou perderam o MHC para apresentar o antígeno, imagino. Exatamente. Se não tem MHC classe 1, o CTL não enxerga o antígeno lá dentro. É um jeito clássico de ficar invisível para o CTL. Esse processo todo de limpar as células mais visíveis é chamado de imunoedição. Tumores que crescem sem um sistema imune vigiando são até mais fáceis de matar depois, porque não passaram por essa seleção. Entendi. Além de se esconder, eles fazem mais o quê? Atrapalham ativamente a resposta? Sim, eles podem inibir ativamente as células imunes. Uma forma muito importante é explorar os chamados checkpoints imunológicos. Checkpoints? Tipo freios? Isso mesmo. Linfócitos T têm moléculas na superfície como CTLA4 e PD1, que funcionam como freios para evitar que a resposta imune saia de controle e ataque o próprio corpo. Muitos tumores aprenderam a acionar esses freios. Como? Expressando moléculas que se ligam nesses freios. A mais famosa é a PDL1, que se liga no PD1 do linfócito T e manda um sinal de pare, desliga o linfócito ali na hora. Outra tática é secretar substâncias que acalmam o sistema imune, como o TGF-beta. Além de desligar os soldados, eles chamam reforços do mal. Chamam. Eles recrutam células que ajudam a suprimir a resposta imune, as células T reguladoras ou TREGs.
são um exemplo. Elas normalmente servem para controlar a autoimunidade, mas no câncer, elas podem impedir que os CTLs ataquem o tumor. Os macrófagos M2, que a gente já falou que ajudam o tumor, também liberam fatores supressores. E tem um grupo bem complicado chamado células supressoras derivadas mieloides, as MDSCs. Que nome! O que elas fazem? São células imunes imaturas que se acumulam no tumor e desligam os linfócitos T de vários jeitos, até roubando nutrientes essenciais para eles, como o triptofano, usando uma enzima chamada IDO. Elas criam um ambiente bem hostil para a resposta antitumoral. Nossa, é uma batalha de inteligência mesmo. Sabendo de tudo isso, como a gente pode usar esse conhecimento para virar o jogo? Aí entra a imunoterapia, né? Exatamente. A imunoterapia é justamente isso, usar o próprio sistema imune ou os princípios dele para tratar o câncer. E tem várias estratégias. Quais são as principais? A gente pode dividir em duas grandes frentes. Uma é tentar estimular a resposta imune que o próprio paciente já tem, ou deveria ter. A outra é dar componentes imunes prontos para ele. Vamos começar pela estimulação. Como se faz isso? Uma ideia é a vacinação terapêutica. Tentar ensinar o sistema imune do paciente a reconhecer os antígenos do tumor dele. Usa-se o antígeno junto com adjuvantes para dar um choque no sistema. Funciona bem? É promissor na teoria, mas na prática, para câncer já estabelecido, os resultados ainda são meio inconsistentes. Talvez porque o tumor já criou aquele ambiente supressor que dificulta a ação da vacina. É diferente das vacinas preventivas, como a do HPV, que funcionam super bem. Certo. Que mais para estimular? O grande sucesso recente, o bloqueio dos checkpoints, aqueles freios PD1, CTLA4. Que o tumor aciona. Isso. A gente usa anticorpos que bloqueiam fisicamente essa ligação do freio. O anticorpo gruda no PD1, ou na PDL1, ou no CTLA4 e impede que o sinal de pare seja enviado para o linfócito T. E aí o linfócito fica livre para atacar. Exatamente. Solta o freio do T. E isso tem funcionado muito bem para vários tipos de câncer avançado. Melanoma, pulmão, rim, bexiga. Foi uma revolução no tratamento. Tem efeitos colaterais? Tem. Como a gente está mexendo no controle fino do sistema imune, pode acontecer dele atacar tecidos normais, causando reações autoimunes, mas geralmente dá para controlar. Ok. Além de vacina e checkpoint, tem mais coisa para estimular? Tem o uso de citocinas, como a IL-2 em doses altas, que ativa T e NK, mas é bem tóxica, ou interferon alfa, e tem a estimulação local, como o BCG na bexiga, que causa uma inflamação que atrai células imunes para combater o tumor ali. Entendi. E a outra frente? Dar componentes imunes prontos. Essa é a imunoterapia passiva. Um exemplo é a terapia celular adotiva. A gente pode pegar linfócitos T do próprio paciente que já estão infiltrando o tumor, os TILs, cultivar eles em laboratório para ter bilhões deles e devolver para o paciente. E eles voltam mais fortes. A ideia é essa. Uma versão muito mais sofisticada e com resultados incríveis em leucemias e linfomas é a terapia com células CAR-T. CAR-T. Tenho ouvido falar muito disso. Pega o linfócito T do paciente e modifica ele geneticamente no laboratório. Coloca nele um receptor artificial, o CAR, que é desenhado para reconhecer especificamente uma molécula na superfície da célula do câncer, tipo CD19 nas células B de linfomas e leucemias. E esse CAR faz o quê? Ele tem partes que ativam o linfócito T com muita força quando ele encontra o alvo CD19. É como dar um GPS e um turbo para o linfócito T ir direto no câncer e destruir ele. Funciona muito bem para esses cânceres do sangue. E para tumores sólidos? Aí é o grande desafio, encontrar alvos tão bons e específicos como o CD19 e fazer o CAR-T funcionar naquele microambiente hostil do tumor sólido é mais difícil. Mas tem muita pesquisa nisso. E os anticorpos que você mencionou antes?
entram aqui? Sim, a terapia com anticorpos monoclonais é outra forma de imunoterapia passiva super importante. Tem anticorpo que só marca a célula tumoral para o sistema imune destruir, como o rituximab anti-CD20. Tem anticorpo que bloqueia um sinal de crescimento que o tumor precisa, como o trastuzumab anti-R2 no câncer de mama. E tem anticorpos que vêm carregados com uma toxina ou quimioterapia para entregar a carga direto na célula tumoral. Tipo um míssil teleguiado. Exatamente. E tem também anticorpos contra fatores que ajudam o tumor, como os que bloqueiam a formação de vasos sanguíneos, o anti-VEGF. É um arsenal enorme. Realmente impressionante o avanço. Mas, para complicar um pouco, você mencionou aquela coisa da inflamação crônica. Parece que o sistema imune pode ter um lado sombrio nessa história? Pode ajudar o câncer? Pois é, esse é o grande paradoxo. A gente sabe que a inflamação crônica aumenta o risco de vários cânceres. Pensa na gastrite crônica por H. pylori e câncer de estômago, doença inflamatória intestinal e câncer de cólon, hepatite crônica e câncer de fígado. Tem uma ligação clara aí. Sim, e a ideia é que nesse ambiente de inflamação que não se resolve, as células imunes que estão lá tentando consertar o tecido, especialmente macrófagos M2, neutrófilos, podem acabar criando condições que favorecem o aparecimento e crescimento de um tumor. Como? Liberando fatores de crescimento para as células que estão se dividindo ali, produzindo enzimas que remodelam o tecido e podem facilitar a invasão, gerando radicais livres que causam mais mutações no DNA, estimulando a angiogênese com VEGF, ativando vias inflamatórias como a do NF-κB, que podem dar sinais de sobrevivência para células tumorais. Então a inflamação, que deveria ser protetora, vira promotora. Em alguns casos, sim. Ela cria um terreno fértil para o tumor. Isso gera um dilema, né? A gente quer estimular a imunidade, que mata o tumor, mas tem que ter cuidado para não piorar a inflamação que pode estar ajudando ele. É um equilíbrio delicado. Nossa, é realmente uma relação cheia de nuances. Recapitulando então, a gente viu que o sistema imune pode sim reconhecer o câncer, através de vários antígenos. Isso, e tem soldados como os CTLs e as células NK para atacar. Mas os tumores são mestres em fugir, se escondendo, desligando os freios imunes, chamando células supressoras. E aí entra a imunoterapia, tentando reverter essa fuga com bloqueio de checkpoint, CAR-T, anticorpos. E, para complicar, a própria inflamação pode às vezes jogar a favor do tumor. Exatamente. Essa dualidade que torna a área tão fascinante e desafiadora. A imunidade protege, mas também pode promover. E os avanços estão sendo muito rápidos, mudando a cara do tratamento do câncer. Sem dúvida. E, para a gente terminar, fica uma provocação para quem nos ouve. Os tumores são geneticamente instáveis. Eles evoluem sob a pressão do sistema imune, muitas vezes perdendo aquele antígeno específico que era o alvo. Será que focar mais nos mecanismos de evasão, tipo bloquear os checkpoints ou neutralizar as células supressoras, que são estratégias mais gerais, não seria uma abordagem mais duradoura para evitar que o câncer volte, em vez de só mirar em alvos que podem sumir? É uma excelente questão. Talvez a combinação de estratégias atacando o tumor e também desmontando as defesas dele seja o caminho para o controle a longo prazo. É algo que a pesquisa está intensamente buscando responder. Uma área para a gente continuar acompanhando de perto.